Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cameriflix, a sua série de desenvolvimento humano. Eu sou Emerson Cameri e hoje temos um novo episódio onde eu vou falar sobre o HMI, a teoria dos tipos psicológicos de Jung, ou 16 personalidades, ou o MBTI também, são todas teorias que estão entrelaçadas, todos falam basicamente sobre a mesma coisa ou muito proximamente sobre a mesma coisa. E por que que é importante para você saber sobre essa teoria, sobre essas ferramentas? Porque o MBTI ele é uma das duas ferramentas mais utilizadas nos Estados Unidos, principalmente em processo de recrutamento e seleção. Começaram os estudos na década de 20 e vem sendo desenvolvido por muito tempo. A partir do MBTI surgiram outras ferramentas que usam a teoria do MBTI, como o HMI é uma delas, vou falar um pouquinho dele também. Então, se você quer ter um autoconhecimento melhor, se você quer conseguir se comunicar melhor com as pessoas, se você é um líder, quer ser um líder mais assertivo, realmente usar a sua liderança de uma maneira que consiga se conectar com as pessoas e fazer as coisas acontecerem, então eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a ferramenta HMI e sobre essa teoria dos tipos psicológicos ou do MBTI. O MBTI, na verdade, ele foi baseado na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung, tá bom? Então, se você está chegando agora, não conhece aqui ainda, se inscreva no canal. Não me conhece, eu sou Emerson Cameli, trabalho com desenvolvimento humano e treinamentos corporativos também na área de comportamentos, então treinamentos de liderança, inteligência emocional, vendas, todas essas áreas mais comportamentais, que é uma área fundamental na sua vida. Se você não sabe, as pessoas que têm maior sucesso em suas carreiras, na sua vida, elas conseguem isso porque elas desenvolvem muito a sua área comportamental. Tá bom? Bom, eu vou passar aqui para você um pedaço da formação analista comportamental HMI que eu ministro sobre a ferramenta HMI, o Human Master Indicator, porque nela você já vai conhecer bem a teoria, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Então, isso daqui, o Human Master Indicator, o HMI. Então, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do HMI, teoria que embasa o HMI. Em primeiro lugar, é importante você saber o que é o HMI. Ele é um teste de perfil comportamental ou também perfil psicológico que é baseado na teoria do MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. E, por sua vez, é baseado nos tipos psicológicos de Carl Jung. Então, o HMI ele é baseado nos dois. Obviamente, ele não é igual ao MBTI, é simplesmente baseado nessa teoria. Ele é um teste que possui 120 questões com 4 respostas possíveis, cada um 4 alternativas. E ele gera um relatório para a gente com mais de 25 páginas, chamado de laudo HMI. Então, o HMI é uma ferramenta baseada na teoria, assim como você tem o próprio MBTI, o teste do MBTI, que é uma ferramenta baseada na teoria do MBTI. Você tem várias ferramentas baseadas na teoria do DISC. Então, o HMI é mais uma ferramenta que você pode utilizar nos seus processos de coaching, autoconhecimento, recrutamento e seleção, terapias, mentorias, enfim, qualquer processo que você precise de mais autoconhecimento, que as pessoas entendam a diferença entre elas, que existem diferenças entre elas e que é possível você conseguir identificar padrões nessas diferenças. Nós temos personalidades infinitas, podemos dizer assim, nenhuma pessoa tem uma personalidade exatamente igual a outra. Mas sim, nós conseguimos identificar certos padrões nas personalidades. E é isso que essas ferramentas buscam fazer. Que benefícios então você pode ter usando o HMI? Primeiro, benefícios pessoais, como eu já falei, o autoconhecimento e a percepção dos comportamentos e atitudes. Então, quando você consegue identificar o seu tipo de perfil e o perfil das outras pessoas, você consegue se conectar melhor, porque você consegue perceber por que você tem geralmente determinada atitude
determinado comportamento e por que outra pessoa tem também os seus comportamentos. Então, o primeiro ponto seria esse, o autoconhecimento muito profundo que a ferramenta te traz. Depois a gente tem a valorização e entendimento das diferenças. Se você sabe que você é uma pessoa diferente da outra, você consegue compreendê-la melhor e com isso seu relacionamento melhora. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais extrovertida e entende que o outro é mais introvertido, você consegue, você percebe que a pessoa ela fala pouco não porque ela não gosta de você, porque é a característica dela. Da mesma maneira, se você é mais introvertido, você percebe de repente que o extrovertido fala mais, não porque ele gosta muito de falar, só porque ele é chato, ele até gosta de falar, mas é porque é uma característica dele. Então, as pessoas se percebem melhor e conseguem manter um relacionamento pessoal muito mais profundo, melhorar o seu relacionamento pessoal. E com isso você tem também uma comunicação mais eficaz, porque você entende a comunicação do outro e o outro entende a sua comunicação. Temos também benefícios organizacionais. Eu uso muito essa ferramenta em treinamentos empresariais, treinamentos principalmente de liderança, porque uma das características de um líder, de um gestor fora da média de alto desempenho é que ele entende os seus liderados. É que ele sabe que não existe nada pior do que ele tentar liderar todas as pessoas da mesma maneira, tentar se conectar com todas as pessoas da mesma maneira. Então, com o HMI, você consegue fazer com que o líder entenda as diferenças e consiga modular a sua forma de comunicar ou de liderar, dependendo do perfil de cada pessoa. Então, você pode usar no desenvolvimento de equipes mais saudáveis, porque você vai tornar eficiente a comunicação dos líderes e colaboradores. Você vai conseguir adaptar o perfil de cada pessoa às atividades. Então, desde o do processo de seleção, você já pode selecionar a pessoa com as características mais próximas daquilo que você quer, que você está buscando. Não quer dizer de maneira alguma que uma ferramenta como essa, o HMI, deve ser a única ferramenta ou o único instrumento usado num processo de recrutamento e seleção. Não, mas ele pode ajudar muito. Um outro benefício organizacional é eliminar os conflitos interpessoais, porque você vai identificar os pontos fortes e os pontos a serem aperfeiçoados, os pontos fortes e as fraquezas. Com isso, as pessoas entendem que elas têm pontos fortes, que as outras têm pontos fortes também e fraquezas os dois têm, e com isso você diminui um pouco o conflito, porque você começa a entender melhor e você vai colocar as pessoas certas para fazer o trabalho certo. Ela pode ser usada em processo de recrutamento e seleção, para você selecionar as pessoas certas para o lugar certo. Processo de coaching, principalmente no começo do processo, para que a pessoa tenha mais autoconhecimento e saiba, por exemplo, por que ela tem dificuldade talvez em se comunicar, ou por que ela tem dificuldade em organizar o seu dia a dia, porque ela tem dificuldade de ser criativa. Então, todas essas características você pode identificar com essa ferramenta. Pode ser usado em terapias, também várias terapias você pode utilizar o HMI exatamente para gerar a reflexão do seu cliente. Em treinamentos diversos, treinamentos de liderança, de team building, treinamento de comunicação, eu uso muito essa ferramenta. Relocação pessoal, quer dizer, mudar as pessoas de função para uma função mais adaptada, mais uma função que realmente a pessoa desempenhe melhor. Team building, como eu já falei, um tipo de treinamento em que você faz práticas vivenciais e você pode também usar a ferramenta. E, enfim, qualquer outro tipo de processo que busque autoconhecimento e desenvolvimento humano. Antes da gente prosseguir, é importante trazer um aviso, ou alguns avisos, que são muito importantes. Então, ele é um indicador de características pessoais, ele é apenas um indicador. Não quer dizer que quando você faz um teste desses, por exemplo, aquilo ali está sendo algo prescritivo. Olha, você é isso. Não, é descritivo. Olha, aqui indica que você, pelas respostas que você deu,
indica que você pensa, se comporta dessa maneira. Agora, se você realmente é daquela maneira, é você que vai dizer pelas suas reflexões. Então, não julga, não existem tipos bons ou ruins. Também não é um tipo de teste que mede caráter e inteligência. Para medir isso, você tem outros tipos de testes, geralmente testes psicológicos, que fazem parte de uma avaliação psicológica feita por um psicólogo e que tem não só um teste, outros testes dentro de parâmetros específicos. Então, esse teste não mede caráter e inteligência. A combinação das preferências caracteriza o tipo comportamental. Isso aí você já vai entender daqui a pouco, porque como ela é baseada nas preferências das pessoas, então quando você combina determinadas preferências, você então tem o tipo comportamental ou o perfil comportamental. Todos são igualmente valiosos. O problema pode acontecer quando você tem um tipo em uma função que não é adequada ou exige um ambiente que exija algo que aquela pessoa naturalmente não consiga dar, não consiga performar. Então aí você começa a ter um problema. Agora, todos os perfis são muito valiosos, todas as características são importantes. E o meio pode alavancar ou impedir as características. Então, se uma pessoa, por exemplo, muito extrovertida está em um meio em que o meio exige que ela se concentre mais, que ela fique mais introvertida, ela provavelmente não vai, expressar todas as suas características de extrovertido, mas ela também não vai se sentir tão confortável nesse meio, mas sim os meios podem alavancar ou impedir as características. E aqui o breve histórico, que é importante a gente fazer um breve histórico dessa teoria. Ela começou a ser estudada lá em 1917 pela Catherine Cook Briggs. A Catherine, ela não era uma pesquisadora, era uma dona de casa. E ela era apaixonada por estudar comportamento humano, por saber entender por que as pessoas faziam o que elas faziam. E o que ela começou a fazer? Ela teve uma filha, que é a Isabel, e ela começou basicamente a fazer experiências com a Isabel e a anotar tudo o que acontecia. Então, a, a vida da Isabel foi um laboratório. Ela tinha um laboratório em casa. Em 1921, o Carl Jung lançou a sua teoria dos tipos psicológicos. E em 1923, o livro do Carl Jung foi traduzido do alemão para o inglês e a Isabel, e a Catherine teve contato com o livro e a Isabel então começou a ajudar ainda mais a sua mãe nessas pesquisas. Tá? Então a Isabel entra ali no trabalho, efetivamente, não mais como uma cobaia ou como um experimento, mas para ajudar a sua mãe nessas pesquisas e elas se basearam muito então na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung. O estudo delas realmente foi alavancado ali em 1943, porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e a gente está falando de uma época em que não era muito normal as mulheres trabalharem fora de casa, o mercado de trabalho era praticamente todo dominado ainda por homens, e de um momento para outro você tem, sei lá, milhares e milhões de pessoas que são tiradas de suas posições e levadas para a guerra. E a gente está falando, obviamente, de praticamente homens que vão para a guerra, o mercado de trabalho fica sem mão de obra e é preciso então que as mulheres assumam essas posições. Só que a gente está falando de mulheres que não eram acostumadas a trabalhar. Então, como é que você vai colocar essas mulheres no mercado de trabalho? Aí então, o MBTI, que o nome é Myers and Briggs por causa dos sobrenomes, né, da Catherine Briggs e da Isabel Myers. Type Indicator é indicador de tipo psicológico. Elas começam a usar o teste para o mercado de trabalho, para que você consiga colocar as mulheres em posições mais adequadas. E aí isso torna um grande sucesso. Em 1947 é publicado então um manual do MBTI.
o MBTI continua sendo muito utilizado, muitos estudos são feitos em cima dele, e aí você já sai desde o começo, quando era algo muito empírico, que a Catherine começou a usar para algo mais científico e mais estudado. E, obviamente, como toda teoria, existem várias controvérsias, existem pessoas que acham que ela é muito boa, existem pesquisadores que dizem que ela tem muitos furos, e se você for procurar qualquer teoria, você vai achar isso em todas. Para você ter uma ideia, só teorias que falam sobre temperamentos, sobre personalidade, principalmente, existem 12, 13 teorias. Então, os pesquisadores, principalmente nas áreas humanas e sociais, eles nunca vão chegar a um consenso. Eu, particularmente, gosto muito dessa ferramenta, acho sim que ela deve ser muito utilizada, que ela é uma excelente ferramenta para você trabalhar, tendo, obviamente, o cuidado para não usá-la como o único indicador de que você quer, o único indicador de competências da pessoa. Então, ela deve ser utilizada, obviamente, com parcimônia, utilizada em conjunto com entrevistas, enfim, com outras ferramentas. Mas, para mim, era uma ferramenta muito boa mesmo. E em 1918, então, é criado o HMI, o Human Mastery Indicator, e é baseado no MBTI. Então, é uma outra ferramenta. Uma ferramenta que tem várias diferenças. A teoria, obviamente, é a mesma, mas tem várias diferenças, principalmente em sua apresentação. É uma ferramenta muito mais intuitiva. Então, esse aqui foi apenas um pequeno histórico para você entender um pouco mais. Então, vamos entender um pouquinho então, as 4 dimensões do HMI, as preferências individuais. Vem comigo aqui, volta para mim aqui. O que são preferências individuais? Então, imagine o seguinte: você tem a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então, se você é destro, você escreve preferencialmente com a mão direita e não preferencialmente com a mão esquerda, e se você é canhoto, ao contrário. Eu sou destro, para mim é muito fácil escrever o meu nome com a mão direita, ou escrever qualquer coisa com a mão direita. É uma preferência que eu tenho. Isso flui naturalmente, eu não preciso ficar pensando, eu não preciso me esforçar tanto, meu gasto de energia é baixo, porque é muito tranquilo. Agora, se eu for escrever qualquer coisa com a minha mão esquerda, eu já tenho mais dificuldade, eu preciso me concentrar mais, eu vou gastar mais energia, eu vou sofrer um pouco mais e o resultado não vai ser tão bom. Então, essa analogia a gente pode fazer com as preferências individuais. Não quer dizer que você não possa fazer o oposto da sua preferência. Você pode, mas exige mais trabalho de você e exige mais energia e o resultado não vai ser tão bom. Quando você faz alguma coisa dentro da sua preferência, os resultados geralmente são melhores, certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Bem, então aqui as 4 dimensões, nós temos os extrovertidos e os introvertidos, os sensoriais e os intuitivos, os racionalistas e os sentimentais, e os julgadores e os perceptivos. Primeira dimensão, então, é a maneira oposta de direcionar e receber energia. Então, você tem os extrovertidos que geralmente recebe e direciona energia para fora, aquela pessoa expansiva, aquela pessoa que gosta mais de falar, aquela pessoa que precisa do contato com as outras pessoas. E você tem os introvertidos, aquela pessoa que recebe e direciona energia para dentro. Então, é uma pessoa mais focada, um pouco mais pensativa, mais calada, uma pessoa que tem uma facilidade maior de se concentrar. Ela não precisa estar com esse contato com outras pessoas o tempo todo. Então, essa é a primeira dimensão. Você tem pessoas que são mais extrovertidas e mais introvertidas. Segunda dimensão são as maneiras opostas de captar informações do mundo. E aí você tem os sensoriais e os intuitivos. Os sensoriais são aqueles que captam as informações do mundo pelos sentidos. O importante para eles é aquilo que
aquilo que eles podem ver, pegar, sentir no momento. Exatamente por isso eles são mais imediatistas. No outro lado, você tem os intuitivos, que são aquelas pessoas que conseguem fazer projeções, que conseguem analisar uma situação, olhar para uma situação, conectar com outra e pensar lá na frente. Então, eles são ótimos planejadores, eles pensam muito no futuro, não são tão imediatistas. Eles conseguem ter uma análise do todo. Enquanto os sensoriais são mais presentes, mais foco no presente, os intuitivos mais o foco no futuro. Você tem então a terceira dimensão, que são as maneiras opostas de decidir a chegar a conclusões. E aí a gente tem os racionalistas e os sentimentais. Racionalistas seriam aqueles que atuam mais com a razão e os sentimentais mais com a emoção. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. Mas os racionalistas, eles pensam mais com os valores do todo. Então, por exemplo, você tem um funcionário que não está desempenhando bem. O que um racionalista Então, por exemplo, vamos dizer que tem um funcionário que não está desempenhando bem. O que um racionalista vai pensar? Bom, já é o terceiro mês que essa pessoa não está desempenhando bem. Então, eu acho que já tentei algumas vezes, não deu certo, eu vou demiti-lo. Porque senão vai afetar todo o nosso faturamento, todas as nossas metas. Já um sentimental pensa com os valores mais internos dele. Então, ele vai ou valores individuais. Então, por exemplo, essa pessoa que não está desempenhando bem, o sentimental ele vai pensar, poxa, mas essa pessoa não está desempenhando bem, mas é que eu sei que ele se separou faz pouco tempo, deve estar tendo problemas em casa, não está, né? Tem os filhos que tem que prover, então eu vou conversar e vou dar mais uma chance para ele. Então, parece que um pensa mais com a razão, o outro com a emoção, mas todo tipo de pensamento que a gente sempre está levando razão e emoção. A diferença principal aqui é que os valores são diferentes. Enquanto um pensa com valores mais práticos e coletivos, outro pensa com valores mais individuais. E aí você pode até fazer essa conexão de que um tipo de valor é mais racional e o outro é mais emocional. Finalmente, a gente tem a quarta dimensão, que são as maneiras opostas de abordar as informações do mundo exterior. E uma curiosidade que essa quarta dimensão foi incluída nas teorias dos tipos psicológicos pela Catherine e pela Isabel. Então, na teoria de Jung, você só tinha as três primeiras dimensões, não exatamente dessa maneira, mas eram as três dimensões, e a Catherine e a Isabel incluíram a última. E a gente tem aí os julgadores e os perceptivos. Então, os julgadores são aqueles que gostam de organização. Para eles, tudo tem que estar certinho, tudo tem que ter um porquê. A vida deles é muito bem organizada, muito detalhada. E já os perceptivos, não. Os perceptivos já vão deixando a coisa rolar conforme ela vai acontecendo. Então, por exemplo, um julgador vai, por exemplo, marcar um jantar, ele já sabe a data, o horário, o restaurante, o que ele vai pedir, já está tudo organizado. Um perceptivo, poxa, vamos sair para jantar hoje? Né? Não tinha sido nem programado, vamos para onde? Ah, não sei, vamos sair, daí a gente vê. E daí chega lá, a gente vê o que tem e lá a gente pede. Então, claro, estou exagerando um pouco aqui, mas seria mais ou menos isso. Enquanto um tem que ter uma organização, um detalhe maior, o outro ele é mais adaptativo, ele vai deixando acontecer e a coisa ele vai resolvendo conforme a coisa vai acontecendo, conforme tudo vai acontecendo na vida dele. E algo muito importante, então, que a gente tem que saber dos tipos psicológicos dessa teoria é que, na verdade, a gente tem as nossas preferências, mas a gente precisa saber transitar pelos dois opostos de cada dimensão. Então, por exemplo, um palestrante. O que um palestrante deve ser? Ele deve ser mais extrovertido ou introvertido? O que você acha? Aí é que tá.
No momento que ele está palestrando, ele deve focar e ser mais extrovertido. Agora, no momento que ele está preparando a palestra, ele precisa ser mais introvertido, porque precisa se concentrar. Ele deve ser mais S, sensorial, ou mais N, intuitivo? Novamente, no momento que ele estiver na palestra, ele deve ser mais S, porque ele tem que focar naquele momento ali e perceber tudo que está acontecendo, ver a reação da plateia, ouvir o que está acontecendo. Agora, no momento que ele está planejando a palestra, ele deve ser mais intuitivo, porque ele tem que pensar o que vai acontecer depois. Bom, eu estou falando sobre isso agora, isso aqui tem nexo eu colocar na introdução, isso aqui no meio, isso aqui no final, isso aqui depois, quando eu falar isso, eu espero que aconteça, que a plateia tenha tal reação. Então, ele precisa ser mais intuitivo. E aqui eu vou deixar para você, então, responder o que você acha que tem que ser o palestrante, que quais momentos? T ou F e J ou P. Quais momentos ele é mais T ou F, J ou P? Coloque aqui nos comentários o que você acha e depois eu vou responder para você, tá certo? E para a gente finalizar, você viu que nós temos as 4 dimensões e cada uma delas tem 2 opostos. Então, essas 4 dimensões em 2 opostos, elas geram os 16 perfis do HMI, ou os 16 tipos psicológicos. E aí você aqui já percebe que cada perfil é exatamente a combinação de uma das letras, a combinação das duas letras de cada dimensão que demonstram aqui as 4 dimensões. Então, por exemplo, ESTP, ESFP, o ISTJ. Então, ISTJ. Você tem uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais sensorial, uma pessoa mais racional e uma pessoa mais julgadora. As características de cada uma das dimensões combinadas entre si, gera cada um dos tipos psicológicos ou cada um dos tipos de perfis do HMI ou do MBTI. Você, dando uma olhada aqui nessa tabela, qual é o seu tipo? Você já percebeu se você é mais extrovertido ou introvertido, mais sensorial ou intuitivo, mais racionalista ou sentimental, mais julgador ou perceptivo? Então você faz uma análise qual você é de cada uma dessas dimensões, junta todas as letras e aí vai dar o seu perfil do HMI ou do MBTI. Essa então foi a nossa Camelliflix de hoje, falando um pouco para você sobre o HMI, sobre a teoria que está por trás do HMI. Se você por acaso ficou mais interessado, se você quiser saber mais, se você quiser ter o seu laudo HMI, deixa aqui nos comentários que eu retorno para você como é que você faz para ter o seu laudo HMI. Ou se você de repente quer saber analisar o perfil das pessoas com a teoria, o laudo do HMI, eu tenho também uma formação, a formação de analista comportamental HMI, que ensina você com mais profundidade toda essa teoria, como é que você aplica o laudo, como é que você analisa o laudo e dá a devolutiva, quer dizer, conversa com a pessoa sobre o laudo dela e define as metas, de repente faz um plano de desenvolvimento individual para ela desenvolver o que ela precisa de acordo com o perfil dela e o objetivo que ela está buscando. Então, só você deixar aí nos comentários que eu retorno para você e você vai saber mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse segundo episódio, dê o seu like aí pra gente, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando. E se você quiser também pode deixar nos comentários alguma sugestão de algum tipo de assunto que você quer ver aqui no canal relacionado a desenvolvimento humano, é claro. Tá certo? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.